o segundo controle de qualidade do item 6.5, que a gente chama de controle de qualidade relativa, a própria norma também diz assim. Por quê? Porque aqui eu não vou conseguir comparar, em algum momento do levantamento, eu não vou conseguir comparar coordenada com coordenada. Não vou conseguir fazer essa comparação aqui GNSS com estação total. Então, eu vou ter feito a medição em campo. Imagina aqui que eu não consegui irradiar pontos duas vezes de lugares distintos, né? Não consegui usar as mesmas técnicas. Aqui eu fiz só uma medição, tá? Não tenho o parâmetro de 4 horas, não esperei as 4 horas para fazer um segundo rastreio. Mas eu preciso controlar essa qualidade do meu trabalho de campo, tá? Então, o que a norma diz no item C do 6.5.1? Comparar as distâncias lineares medidas entre dois vértices da parcela ou do imóvel com a distância calculada entre as coordenadas. Ou seja, medir esses pontos por estação total ou por GNSS, tá? Eu tenho uma coordenada E e N. Eu calculo a distância pela coordenada, certo? Eu calculo a distância pela coordenada. E aí eu vou usar a estação total ou um instrumento que eu consiga medir a distância. Geralmente a gente põe a estação total em algum outro local e manda medir a distância entre os pontos. Eu posso fazer isso eu não preciso fazer isso para todos os segmentos de reta do imóvel, posso fazer para alguns segmentos de reta. E aí eu vou ter uma distância aqui, uma distância medida, que eu vou chamar aqui, tá? E a norma trouxe uma fórmula de tolerância para a gente saber qual que é a diferença. Então, assim, ó, se eu tiver a distância de coordenadas calculada pelas coordenadas, tá? Menos a distância medida no segundo momento ali, tá? Ela tem que ser menor ou igual a um valor de t da fórmula. E qual que é a fórmula? O t é 0,006 vezes a raiz de L. Está na norma técnica, certo? E o L é o comprimento. Joia. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, qual o comprimento que eu vou usar? O primeiro ou o segundo? A distância entre as coordenadas ou a distância medida? A diferença é tão pouca que qualquer um dos valores que você colocar na fórmula já vai te dar um valor de t para trabalhar, ok? Então, imagina que essa distância pelas coordenadas, ela deu 15 metros, 0,02, correto? E a distância medida posteriormente deu 15 metros, 0,03, certo? Será que esse 1 centímetro de diferença está dentro da tolerância? Né? Porque se a gente puxar aqui, ó, 15,02 menos 15,03, a gente vai ter negativo aqui 0,01, que é 1 centímetro, correto? Tá, isso aqui está ou não está dentro da tolerância? Depende, tá? Eu vou ter que verificar aqui na fórmula e vou ter que ver se está dentro da tolerância, se está batendo aqui para esse comprimento. Então a fórmula ficaria ali, né? A tolerância seria 0,006 sobre a raiz de 15, vou botar aqui, vai 0,3, por exemplo. Joia? Vamos fazer essa conta e vamos ver quanto é que vai dar o resultado. Então vamos fazer essa conta aqui. Eu vou colocar na minha calculadora aqui, né? Raiz quadrada de 15,03 vezes 0,006. Tá? Ó, deu 2,3 centímetros. O resultado dessa conta aqui é igual a 0,023. Tá? Então, eu tenho uma tolerância para uma distância de 15 metros de 2 centímetros. Não é 24, não. De 2 centímetros, ok? Então, a minha diferença deu 1. Opa! Se eu tenho uma diferença aqui de 1 centímetro, está menor ou igual à tolerância. Então, as minhas medições em campo estão ok. Certo? Se extrapolou os 2,3 centímetros, tem algum problema em algum tipo de medição. Tá? E aí eu preciso refazer algumas delas, medir novamente os vértices
e trazer e comparar essas diferenças. Joia? Então, essa aqui é a fórmula do controle de qualidade relativo. Então, repetindo, levanto o imóvel, a parcela, pego as coordenadas de alguns vértices, calculo a distância entre eles, tenho as distâncias pelas coordenadas. E por algum outro método eu vou medir. Geralmente a gente usa a estação total, distância e desnível entre pontos, né? E consigo medir esse ponto novamente, esse alinhamento novamente entre esses dois pontos. Tenho a distância medida. Distância coordenada menos a distância medida tem que ser menor ou igual ao valor de t, correto? O valor de t está lá na norma técnica, que é 0,006 vezes raiz de L. L é o comprimento. Jogamos aqui o exemplo na fórmula, o 15,03, e descobrimos que o valor de t, tá, é 0,023. Então, no nosso caso aqui, 0,01 é menor ou igual do que 0,023. Então, o nosso levantamento aqui está ok. Joia? Então, esses são os controles que nós devemos fazer em campo, que o profissional deve fazer em campo para o seu levantamento, enquanto mede a sua parcela, o seu imóvel, não comparando nesse momento com o imóvel vizinho. Quando a gente for comparar coordenadas com o imóvel vizinho, a gente vai usar o controle de qualidade posicional, sempre comparando coordenada com coordenada. O controle de qualidade relativo, ele é usado para quando a gente não consegue fazer o controle de qualidade posicional. E tem uma observação ali na norma dizendo que essa tolerância, o T máximo é de 24 centímetros. É uma distância muito longa, 1.500 poucos metros, que vai dar um controle de qualidade com 24 centímetros. Então, provavelmente a gente não vai, numa distância de 1.000 e poucos metros, nós não vamos usar esse tipo de controle de qualidade. A gente vai buscar controlar coordenada por coordenada, tá? Então, busquem sempre usar o controle de qualidade posicional primeiro, e na falta desse, a gente usa o controle de qualidade relativo aqui pelas distâncias. Joia? Qual o alinhamento? Quantos? Os que forem possíveis. Se não são todos, peguem os possíveis, faz uma amostragem, distribua bem no terreno, pegue uns do fundo, uma lateral, na outra lateral, ou seja, distribui bem no terreno para você testar se o seu levantamento está dando certo, se está atendendo aos parâmetros da norma. Joia? Obrigado, até mais.